peso, altura, percentual de gordura, percentual de massa muscular, densidade óssea, percentual de água no corpo, dobras, bioimpedância, biorressonância quântica. São dados mensuráveis que nós, na nutrição, nos baseamos muito, né? São dados matemáticos e a gente acaba tendo que encaixar a nossa conduta, muitas vezes, nessas medidas numéricas. A gente precisa do observável, né? A gente precisa daquela coisa concreta para a gente poder ter um ponto de partida, ter um ponto de orientação. Bom, qual que é o problema que tem nisso aí que a gente levanta? Quando a nossa consulta, ela passa sempre por essa ordem numérica, por essa ordem do mensurável, porque o mensurável é aquele que você vê e que te orienta, né? A gente precisa disso, né? É uma coisa que já é colocada e pronto, né? O valor de referência do exame laboratorial, né? O quanto muda um ácido úrico de 3,5 para 4 na vida de uma pessoa? Quanto que muda uma glicose de 99 para 101? Se você for olhar, são dois valores que já coloca o paciente, uma glicose em jejum 99 para 101, já coloca ele em dois ambientes completamente diferentes, né? Por 2 dígitos. Por duas escalas, né? E aí a questão que eu trago é exatamente o seguinte: se a nossa conduta, ela sempre é da ordem numérica, ela sempre passa por essa ordem numérica. Quando ela passa só por essa ordem numérica, mensurável, matemática, a gente vai precisar encaixar o cliente dentro desses valores, desses parâmetros, né? Porque a gente só sabe traçar correlação e pontuar uma opinião dentro desses parâmetros numéricos mensuráveis que a gente aprendeu a lidar. Mas se esses valores numéricos ancoram o seu trabalho, você vira refém do que a gente chama métodos, protocolos. Não estou criticando isso, mas eu estou chamando a atenção para isso. Se o cliente também entra nessa vibração de também se avaliar enquanto valor mensurável, enquanto número, e ele se desfaz, esgota a sua personalidade, porque ele está com uma glicose 102 e já é pré-diabetes, porque ele está com peso 85 e o peso que está lá para ele é 80. E ele não está emagrecendo mais, uma vez que ele tinha 90, por exemplo. Pautar a conduta só em dados numéricos, em dados mensuráveis, pode se tornar um problema se você trabalha com protocolos que validam demais o número e esgota a característica humana da pessoa, porque essa pessoa, quando ela chega no seu consultório, ela já traz um histórico de vida, ela já traz traumas, traços, personalidades, fatores emocionais, culturais, que muitas vezes, para quem olha só para as mensurações numéricas, não sabe avaliar, não sabe nem trazer isso para a consulta sequer. E aí onde é o risco disso? O método, o protocolo, ele pode não desenvolver autoconfiança, autoconhecimento, autonomia do paciente. Porque o que é para real é o seguinte: esse paciente, quando ele recebe aquilo, ele vira um velejador. Ele vai ter que sair mar adentro e ele vai ter que saber lidar com as marés diferentes, porque a vida real, ela não vai atender a um protocolo 100% estrito naquilo ali de perfeição. A gente já sabe disso. E quem vai para a vida é o paciente, com seu protocolo debaixo do braço. Se a maré não está legal e ele não aprende a velejar sozinho, por isso que a autonomia ela é extremamente importante, vai dar ruim. Então, a ideia de desenvolver essa autonomia e talvez ter estratégias dentro desses protocolos, dentro desses métodos engessados, estratégias essas que vão trazer o paciente para o seu corpo, porque quando ele está na maré velejando, vocês estão entendendo a analogia, a metáfora que eu estou fazendo, né? Só está ele e o corpo. Só está ele ali, pronto. Então,
a maré, coisas que possam ser ameaças externas, como é que ele vai saber lidar com isso? Ele vai fugir? Muitas vezes um convite para uma festa passa a ser uma ameaça externa super desconfortante, que pode dar um gatilho tão grande nas pessoas que elas, por elas não saber lidarem com essas questões, elas se sentem em um ambiente totalmente desconfortável. E o certo é, trazer autonomia é saber colocar esse paciente, essa pessoa, ela saber se colocar, porque isso vai ter que ser trabalhado por ela. Você se torna ali um auxiliar nesse processo, mas não é você que vai fazer isso. Mas a ideia dessa analogia do velejo que eu estou falando é saber olhar por onde a maré está e como que você vai se equilibrar em diferentes ambientes e não sair dele. Entendeu? Sair dele é fugir do mundo. Aí você cria aquelas pessoas que, ok, atender aos seus valores mensuráveis numéricos, mas que desconhece as próprias emoções, desconhece o próprio corpo. Então você criou ali um robô que atende ao seu método, ao seu protocolo de maneira perfeccionista, né? Mas o quanto você tolhiu essa pessoa da vida por não saber trabalhar questões que não são mensuráveis. Essa é a dica.